Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Batalhas Invisíveis, uma série onde nós estamos falando sobre como funcionam as batalhas que estão por trás das situações que a gente não enxerga, das situações que provavelmente tem alguma coisa espiritual por trás e que a gente às vezes não sabe o que fazer. Falamos no último vídeo sobre como Deus abre os nossos olhos para tirar toda a cegueira espiritual, para que a gente tenha clareza e discernimento de quando estamos no meio dessas batalhas. E hoje nós falaremos sobre como funcionam essas batalhas, como é que o nosso inimigo costuma agir diante dessas batalhas, para depois avançarmos para como a gente deve se posicionar no meio delas. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, não esquece, já clica aqui no sininho, se inscreva aí. E hoje nós vamos ler um texto que está lá em Mateus 4, versículo 1. Nesse texto nós veremos como que Jesus foi tentado no meio de uma dessas batalhas invisíveis. Que no caso dele, como ele já tinha muito mais discernimento espiritual, para ele não era tão invisível, para ele era uma batalha já que ele entendia o que estava acontecendo, mas era uma batalha espiritual da mesma maneira, que para nós passaríamos como sendo invisível, para ele não era. Mas vamos lá, vamos ler como é que foi essa história. Primeira coisa, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. Ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. A primeira forma que o diabo tenta Jesus, nesse caso, é falando para ele transformar a pedra em pão. Ou seja, basicamente o que o diabo estava confrontando ali de Jesus? A carne, a fome. Tudo que ele tinha como um desejo carnal, que naquele momento era comer. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, porque ele estava se posicionando para o ministério que ele iria começar. Então ele entendeu que ele precisava daquele posicionamento. E ao assumir aquele posicionamento de jejum, ele começa uma batalha espiritual, onde no meio dessa batalha, já no final dos 40 dias, o diabo chega e tenta ele, falando: pô, mas você está com fome? Por que você não transforma aí pedra em pão? Ou seja, a primeira forma, normalmente, que essa batalha acontece nas nossas vidas, costuma ser na carne. Eu costumo brincar que quando a gente conhece Jesus, a primeira forma, que quando a gente está ali meio que ainda numa infância, conhecendo um pouco mais da palavra de Deus e vivendo com Deus de fato, a primeira forma, que é a mais fácil do diabo tentar pegar a gente, é na carne. Ou seja, são nos desejos carnais, é na gula, é na bebida, é para quem bebia, é no caso de fornicações, para quem não era casado, é no caso de sexo, para quem era viciado nisso, é no caso de pornografia, para quem era viciado nisso, ou seja, são coisas da carne. Muitas vezes, dentro dessas coisas da carne, a gente vê também outros tipos de vício, como, sei lá, cigarro, como drogas, como, enfim. O ponto é, são coisas que a tua carne te pede e que você acha que você não consegue viver sem. E quando você transforma a tua vida e você começa a ser transformado, você começa a ser tentado, começam a aparecer tentações para que você ceda mais à carne e para que você viva mais na carne do que no espírito, que como a gente já viu em outras séries, a palavra de Deus, principalmente Paulo em Romanos, nos ensina que a gente precisa viver pelo Espírito e não pela carne. Então a primeira forma do diabo para a gente não viver pelo Espírito é nos tentar na carne. Agora, qual que é a segunda forma? Vamos ao texto de novo, vamos lá. Ó. Agora a partir do versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui é a segunda forma que o diabo tenta Jesus. E como é normalmente essa segunda forma? E aqui a ordem pode mudar um pouco, mas a segunda forma normalmente é
confrontando através da própria palavra. Ou seja, é causando qualquer tipo de divisão entre a forma que você enxerga a tua vida com Deus. Ou seja, o diabo usa a palavra contra você mesmo. E aí, como você às vezes não conhece tão bem a palavra, você é confrontado com alguma coisa que te leva para um falso profeta, que te leva para uma falsa doutrina, que te leva para duvidar da própria palavra de Deus, que te leva para algum tipo de divisão. Ah, mas existem tantas doutrinas, mas existem tantas pessoas, existem tanto de tudo, então, como é que eu vou saber o que é certo? E aí, no meio daquela confusão, o diabo gera dúvida, o diabo gera medo, e quando ele gera dúvida e medo, é aí que ele ganha a batalha de você, porque você não sabe que está numa batalha, como a gente falou, você às vezes ainda está meio cego, e se você ainda está meio cego, você não percebe que o diabo está simplesmente causando uma confusão doutrinária em você, para que você fique mais focado nessa confusão do que propriamente em viver a plenitude, a essência de um chamado divino. Você às vezes está mais preocupado, por exemplo, com, sei lá, se eu devo batizar meu filho quando nasce ou se eu devo batizar o meu filho depois que ele tem discernimento. E você, por se preocupar mais com isso, você deixa de fazer o básico, que é pregar o evangelho, que é falar das boas novas, que é viver a plenitude do evangelho na tua vida. E aí você se preocupa mais com pequenas coisas doutrinárias do que em viver a palavra de Deus, do que realmente em exercer a palavra de Deus no teu dia a dia, na tua vida, na tua família, na tua profissão, no teu trabalho. E aí é onde o diabo entra com uma pequena dúvida, e essa dúvida muitas vezes te corrói, te segura, te prende em amarras por anos, meses, muitas vezes por décadas, muitas vezes por uma vida inteira. Isso é uma das formas do diabo agir, como ele tentou com Jesus. Mas, Vitor, e a terceira forma? Qual é a terceira forma? A terceira forma é, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Lá no versículo 8, a palavra diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhes: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O que o diabo está tentando fazer aqui? O diabo está tentando dar para Jesus algo que ele já era rei. Olha como é que é forte isso. O diabo estava querendo dar para Jesus algo que ele já era dele. Então, o que o diabo estava tentando fazer aqui era acelerar o tempo de algo que já era o propósito de Deus na vida de Jesus. Ou seja, ele já iria reinar sobre toda a terra. Só que o diabo chega e fala: hoje, sabendo a história, a gente sabe que quando isso aqui aconteceu, faltava 3 anos e meio para Jesus morrer, ser crucificado e se tornar o rei. Mas aqui ainda faltava 3 anos e meio. Então o diabo chegou 3 anos e meio antes e falou: aqui, tá vendo isso tudo aqui? Isso tudo pode ser seu, basta você me adorar. O que significa isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Sabe aquele plano e aquele projeto que você desenhou para a tua vida profissional, para as tuas finanças, para a tua família, aquele lugar que você sonhou em morar, aquela viagem que você sonhou em fazer, aquele plano que você já está há um tempo querendo realizar? Deus às vezes está alinhado contigo. Deus quer que você realize aquilo, só que em 3 anos e meio. E aí o diabo chega para você hoje e fala: isso aqui pode ser seu agora, basta você me adorar. Basta você fazer isso aqui, basta você fugir disso. E aí o diabo chega com uma proposta tentadora, sedutora. E através dessa proposta, muitas vezes nós caímos por não percebermos que isso é apenas um desvio, é um atalho, é uma batalha, que quando a gente cede, a gente vai simplesmente se tornar escravo do diabo, mas não de fato possuir a plenitude do chamado de Deus na nossa vida. Então a terceira forma é quando o diabo nos tenta na alma, é quando ele nos tenta no orgulho, é quando ele nos tenta na ganância, é quando a gente prefere ceder para o diabo do que viver o tempo de Deus nas nossas vidas. E essa é uma das formas que o diabo mais tira pessoas de perto de Deus, dando a elas o que elas já querem, o que Deus já queria, porém no tempo errado. Quando você vive o propósito de Deus, só que no tempo errado, você está vivendo o propósito do diabo na tua vida. E é aí que você cede a batalhas. Então, hoje a gente aprendeu que as 3 formas dessas batalhas acontecerem na nossa vida normalmente são: primeiro na carne, depois na religiosidade e depois na alma. Às vezes invertendo a ordem, às vezes é primeiro na alma, depois na religiosidade. Mas são as 3 áreas que normalmente as batalhas acontecem. É primeiro,
com tentações na nossa carne, depois com religiosidade para nos desviar do que é a essência da palavra de Deus, a plenitude de viver uma vida íntima de fato com Deus e, além disso, na nossa alma, no nosso orgulho, na nossa ganância, na nossa soberba, gerando em nós algo que a gente já queria viver, mas sem entender e discernir o tempo de Deus para todas as coisas. Afinal, Eclesiastes 3 diz que existe um tempo certo para todas as coisas no reino de Deus. E a gente precisa discernir esses tempos e essas estações para viver no tempo que Deus quer. Mas no final, existe uma boa nova nessa história. Olha como é que termina essa passagem, esse capítulo. Versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Depois que você resiste ao diabo, e a palavra de Deus nos garante, resiste firme ao diabo, porque ele pode rugir como um leão ao nosso derredor, mas ele não pode nos estragar. Resiste-o firme, que no final você será compensado. Então, a palavra de Deus nos garante que se a gente resistir firme, a gente vai continuar na palavra de Deus. Então, nós só precisamos resistir. O nosso papel nessa batalha invisível é, primeiro, nos posicionarmos, enxergarmos, nos posicionarmos e resistir. Nós só precisamos resistir, porque quem ganha a batalha por nós é Deus, é Jesus. É Ele quem vai ganhar a batalha por nós, se nós estivermos posicionados, resistindo. E no final, existe uma ceia preparada. Os anjos de Deus virão para nos servir. Amém? Então, se nós entendermos como essas batalhas funcionam, fica muito mais fácil para a gente se posicionar, que é o que a gente vai falar nos próximos vídeos. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por nos ensinar como que essas batalhas funcionam e por mais que elas sejam invisíveis, Pai, o Senhor abriu os nossos olhos nessa série e o Senhor está cada vez mais nos mostrando, Pai, quando vivemos batalhas, quando estamos no meio de batalhas, que às vezes a gente não percebe. Mas agora, a partir de hoje, Pai, nós sempre perceberemos, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos e nós agora estamos atentos à forma que o nosso inimigo, que o nosso adversário trabalha contra nós. Por isso, Pai, te pedimos discernimento, te pedimos, Pai, direção, para que o Senhor nos guarde no meio dessa batalha, para que nós consigamos resistir firme e não sermos tragados, não vacilarmos no meio dessas batalhas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.